Laureano é citado num post do Zé Colmeia. A gente vai falar sobre essa situação, porque eu entrei aí também na situação da briga do Zé Colmeia com o Pedrinho, né? O Zé Colmeia fez menção à minha pessoa lá no Instagram. A gente vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre a investigação criminal que a justiça norte-americana moveu em face da 777. Está arriscado o Josh Wan de ir para a cadeia junto com o Kennedy King lá nos Estados Unidos e essa situação lá na justiça norte-americana ser mais rápida do que a abertura de sindicância do Vasco da Gama. Vamos falar muito aí também sobre a situação do Vasco da Gama contra o Internacional de Porto Alegre. O time do Vasco já montado, perfeito. E vamos falar aí, porque o Vasco manifestou interesse em Aleph Manga. Aleph Manga pode ser o primeiro reforço do Vasco da Gama para o ano que vem. Isso mesmo. Então, peço a você que não é inscrito para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, vamos começar aqui com essa situação do Zé Colmeia, certo? O Zé Colmeia fez menção à minha pessoa lá no Instagram, falando que tem diversas pessoas que divergem dele, né? E que xingam ele, como eu e o senhor Chicão, que tem um canal aqui no YouTube. O seguinte, né? Deixa eu dizer uma coisa aí para o Zé Colmeia, que o Zé Colmeia me meteu nessa situação da briga dele lá com o Pedro. Só uma coisa, Zé, eu não tenho nada contra o seu CPF. Agora, sempre vou ser contra você todas as vezes que você disser que a 777 era a solução para o Vasco. Todas as vezes que esse processo da SAF aqui do Vasco for feito a toque de caixa, e quando eu ver aí que o torcedor do Vasco está sendo enganado. Sempre vou me manifestar aqui contra essa situação. Viu, Zé Comé? Então, me citou aí, obrigado aí pela menção. Agora, o seguinte, aqui a gente está para falar a verdade, tá? A parte da noite eu vou falar mais sobre isso. Bom, situação aí de investigação criminal em face da 777 Partners. Isso mesmo, pessoal, a situação lá nos Estados Unidos dando o que falar, certo? Departamento de Justiça norte-americano abre investigação criminal contra a 777 Partners, cara. Os investidores, tá? Estão examinando se o dinheiro dos segurados das seguradoras da EICAP foi investido corretamente. Isso mesmo, cara. Olha, e o seguinte, a Josimar Futebol ainda trouxe uma notícia aqui que não é falada aqui no Brasil, uma coisa que é omitida aí pelo Felipe Carregal. Olha só, atualmente existe um processo judicial que interfere diretamente nas vendas dos clubes. A ação movida pela Landerhall, que entrou com uma liminar contra a alienação dos ativos que antes pertenciam à 777. Ou seja, qualquer proposta para a compra de um dos 7 times da empresa precisa ser aprovada pelo fundo inglês, tá? Então tá aí, o Felipe Carregal na entrevista falou que não tem nada a ver, tá? É o que a gente sempre fala aqui para vocês. Parabéns à matéria aí da Josimar Futebol. Esses caras têm que ser presos. E o seguinte, essa situação lá nos Estados Unidos, tá? Vai ser mais rápida do que aqui no Brasil. Os caras vão para o Chilindró lá e aqui essa abertura de sindicância para punir Jorge Salgado e companhia vai se arrastar. Vocês aguardem. Bom, o seguinte, Vasco da Gama Internacional, Vasco já com o time montadinho para o jogo, Vasco com Léo Jardim, PH, o Léo Pelé e também o João Vitor e o Piton.
O Vasco também com Cocão, Hugo Moura e Paê jogando de titular, Maxime Domingues, o Emerson o Rodrigues e lá na frente o Vegete, o Vasco escalado. O Vasco tem que vencer, o Vasco precisa de 11 pontos aí para chegar na Libertadores, né? Tem 15 a disputar. Bom, falando aqui de reforços, tá? De mapeamento de mercado. Eu disse para vocês ontem o seguinte, tá? Que o nosso Piton está de malas prontas para deixar o Vasco. Hoje saiu um informativo aí que o Vitor Luiz está negociando uma renovação de contrato com o Vasco da Gama. Isso é um indício muito forte aí que o Piton realmente vai deixar o Vasco da Gama. Agora, o seguinte, falei para vocês aí da situação do atleta Canóbio, né? Uma coisa aí que está muito madura aí nos bastidores para poder acontecer. Pedrinho gosta muito do atleta, é visto aí dentro do orçamento do Vasco como uma possibilidade bacana, o Canóbio, e hoje surgiu essa situação do Alex Manga, certo? Isso mesmo. O staff do atleta confirmou aí negociações com o Gigante da Colina por Aleph Manga. Vamos colocar aqui com fonte, ó. Aleph Manga confirma contato do Vasco pelo atacante. Queria saber de você. É uma coisa oficial, a negociação já acontece, né? E eu queria saber, você gosta do Aleph Manga? O Aleph Manga é aquele que jogou lá no Coxa, né? Ele que jogou lá no Coritiba, um jogador de lado de campo aí, um atacante. O Vasco aí indo atrás já de... É um jogador aí que não é craque, mas é um jogador que é interessante, né? Aí uma composição de elenco muito melhor do que os que a gente tem hoje aqui, certo? O Vasco que vai investir pesado aí nessa ponta aí, porque o Adson tá machucado, o DVD tá machucado, o Ryan vai sair. Então, assim, o Vasco vai fazer um investimento pesado. Então, negociação aí com o Canóbio e negociação aí com o Aleph Manga, certo? É isso aí. E o staff do Dudu também ofereceu ele aí para tudo que foi clube no Brasil. O Dudu lá do Palmeiras, que não fica lá no Palestra. Perfeito? Essas foram as notícias aí do Vasco. Na parte da noite, a gente vai trazer tudo para vocês aqui com mais amplitude, né? Tamo junto aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!